Então você quer trabalhar com o mercado financeiro. Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? E aí pessoal, Suriel Portes aqui e olha só. Nessa aula eu vou te ensinar uma coisa que provavelmente você teria que pagar muito caro para aprender. Eu quero te ensinar os 10 principais sinais de entrada que você pode aplicar em qualquer mercado, em qualquer ativo, para ganhar dinheiro no day trade. Só para você ter uma ideia, para que você pudesse aprender esses 10 sinais de entrada, você teria que passar muitos e muitos anos estudando no mercado e estando atento em cada uma das suas operações para que você soubesse realmente aonde entrar e como filtrar as oportunidades de entrada que aparecem praticamente todos os dias no mercado. O primeiro sinal de entrada que eu costumo operar, que na verdade serve para qualquer iniciante, é um sinal com base em price action. Price action você deve saber que é uma das modalidades de day trade que você utiliza com base no gráfico. E uma das formas mais simples de operar com base em price action é com suporte e resistência. Então, de forma básica, o suporte é onde normalmente a maioria das pessoas tendem a comprar um determinado ativo. É lá que você procura por operações de compra. Uma resistência é teoricamente o local onde a maioria das pessoas começa a vender determinado ativo. Então é lá que você vai procurar por oportunidades de venda, de desvalorização do preço. Essa é uma das formas mais básicas de você operar com base em price action, apenas localizando pontos de suporte e pontos de resistência. Para que você possa localizar uma linha de suporte e uma linha de resistência, a única coisa que você precisa fazer é colocar no tempo gráfico maior. Normalmente a gente vai utilizar o gráfico de 15 minutos ou o gráfico de 4 horas para localizar esses pontos, essas linhas de suporte e essas linhas de resistência, apenas conectando os pivôs do gráfico. O segundo ponto de entrada que eu gosto muito de operar é o famoso candle de força. Você já deve ter me ouvido falar muito sobre o candle de força nessas outras aulas aqui do YouTube. Esse sinal tem a sigla CF e nada mais é do que apenas um candle grande que se destaca no meio do gráfico e ele pode ser operado a partir do momento que você segue certas configurações do gráfico. Por exemplo, você sempre opera o candle de força a favor do movimento. Então, digamos que o gráfico esteja subindo, você vai sempre procurar por uma oportunidade de compra a partir do momento que aparecer um CF, um candle de força verde. Se o gráfico estiver descendo, o ativo estiver caindo, você pode procurar por uma oportunidade de venda a partir do momento que aparecer um CF vermelho, um candle de força vermelho. A terceira técnica para você poder operar qualquer ativo e qualquer mercado se chama gráfico âncora. Se você não sabe o que significa um gráfico âncora, eu vou te mostrar agora. Existem dois tipos de gráficos no day trade. Existe o gráfico de entrada e o gráfico âncora. O gráfico de entrada é aquele gráfico que você vai utilizar especificamente para definir o seu gatilho de entrada, o momento do gráfico onde você vai entrar. E o gráfico de entrada existem dois. Este é o gráfico de 1 minuto, que é para aquelas operações mais rápidas, as operações da modalidade scalp. E existe o gráfico de 5 minutos, que é quando você está procurando para fazer operações um pouco maiores, com um alvo um pouquinho mais longo do que simplesmente um scalp, um alvo curto. Esses são os dois gráficos de entrada que a gente utiliza para definir o nosso ponto de entrada e nosso gatilho para entrar na operação. Mas tem o gráfico âncora. O que significa o gráfico âncora? É aquele gráfico maior, é o nosso gráfico guia. Quando o mercado está aberto, a gente vai utilizar o gráfico de 15 minutos para determinar a direção do ativo. O gráfico âncora serve somente para isso, para saber se o mercado está subindo ou se o mercado está descendo. Quando o mercado está fechado, o nosso gráfico âncora vai ser o gráfico de 4 horas. Então a gente tem essas duas variações de gráfico âncora. O quarto sinal de entrada é com base em price action e são as figuras de mercado. Diariamente a gente encontra diversas figuras de day trade e cada uma delas tem uma especificidade
para que você possa abrir a operação. Uma das figuras que eu mais gosto de operar é a famosa bandeira. A bandeira é uma figura de continuidade do gráfico e ela vai sempre aparecer a favor do gráfico âncora. Então, digamos que o mercado está subindo, vai aparecer uma bandeira e você consegue abrir uma operação de compra a favor, então, da direção que o gráfico âncora está apontando. Então, você consegue perceber que cada uma dessas técnicas, elas conversam umas com as outras. O nosso gráfico âncora vai ser aquele gráfico que vai nos dar a direção para que a gente possa filtrar cada uma dessas outras oportunidades de entrada. Então, se o gráfico âncora estiver subindo, lá no seu gráfico de entrada você vai encontrar figuras de continuidade para fazer um trade a favor dessa direção. A quinta oportunidade de entrada é o que eu costumo chamar de gatilhos de candle. Se você faz o meu curso, por exemplo, Mestre dos Candles 2.0, você já sabe que existem 13 sinais de candle que aparecem todos os dias no mercado e, na minha opinião, são os 13 mais poderosos. Um dos sinais de candle mais práticos que acontece é o famoso martelo. O martelo, ele tende a aparecer lá embaixo no gráfico. Então, se o mercado estiver em uma tendência de queda e aparece um martelo lá embaixo, exatamente como você está vendo agora, lá aqui vai ser o seu ponto de entrada quando esse martelo for rompido pelo próximo candle. A sexta oportunidade de entrada são os famosos rompimentos. Só que tem um problema. A maioria dos rompimentos são falsos. Na verdade, 75% dos rompimentos são falsos. Então, como que você faz para operar um rompimento sem entrar em uma furada? A primeira coisa que você deve fazer quando estiver operando um rompimento é sempre procurar pela confirmação do rompimento. A gente nunca opera o rompimento, a gente opera a confirmação do rompimento. Então, como é que você localiza no gráfico a confirmação de um rompimento? Logo após o mercado romper, ele vai retornar para o nível de rompimento e ali vai aparecer qualquer um dessas outras 9 técnicas que eu estou te mostrando aqui. Pode aparecer de repente um CF, pode aparecer uma figura de mercado como a bandeira ou pode aparecer qualquer sinal de força a favor desse rompimento. Ou seja, você nunca opera o rompimento em si, porque a maioria deles são falsos, você opera a confirmação desse rompimento. A sétima oportunidade de entrada com base em análise gráfica e price action é o famoso 4 passos da continuidade, ou para quem já conhece, o 4PC. O que significa 4PC? Você sabia, por exemplo, que existem apenas 4 passos para que você possa localizar um sinal de entrada e gerar muito lucro com isso? O 4PC foi uma técnica que eu desenvolvi lá nos Estados Unidos e que aqui no Brasil, no mini índice e no mini dólar, funciona muito bem. É muito simples. O primeiro passo é você localizar a direção que o mercado está indo. O segundo passo é você localizar a mudança de estrutura após essa confirmação. Então, se eu localizei que o mercado está em uma direção de alta, eu quero procurar por uma estrutura de alta, com topos e fundos mais altos. O terceiro passo é você localizar o gatilho de entrada, que é o candle de força. Você quer ver um candle de força verde, no caso, se o mercado estiver subindo, um candle de força verde aparecendo após uma estrutura de alta, rompendo o topo anterior. E após esse candle de força aparecer, você simplesmente vai abrir uma operação de compra. Esses são os 4 passos para que você possa ter lucros no mercado. A oitava oportunidade de entrada é o contrário disso. Se existe o 4 passos da continuidade, que é o 4PC, existe também o 4 passos da reversão, que é o 4PR. No entanto, reversões acontecem raramente no day trade. Se você for olhar, por exemplo, o gráfico do mini índice, você vai ver que a última reversão que aconteceu no gráfico foi em 2016. Ou seja, se você quer operar somente reversões do mercado e pegar o início de uma nova tendência, você provavelmente vai fazer 1 ou 2 trades a cada 10 anos. Eu sei que esse não é o seu objetivo. Então, no day trade vai acontecer muito trade de continuidade, que é o 4PC. Agora, se você quer realmente fazer trades de reversão de tendência e pegar o início de uma nova tendência, você pode utilizar o 4PR. Digamos, por exemplo, que o mercado esteja descendo em uma tendência de baixa. Lá embaixo, em um nível de suporte ou um nível de reversão do preço, você vai encontrar uma mudança de estrutura desse movimento. Então, se o mercado está descendo, você sabe que a gente está vendo topos e fundos mais baixos. Essa é uma estrutura de baixa. Se o mercado vai começar a subir, a gente precisa ver uma estrutura de alta com topos e fundos mais altos. Então, nesse momento, em um nível de suporte, por exemplo, é onde vai acontecer o 4 passos da reversão. Você vai ver topos e fundos mais altos, você vai ver aquele topo sendo rompido pelo candle de força e é lá que você vai identificar um ponto de entrada de compra, exatamente como aconteceu aqui em 2016 no mini índice. A nona oportunidade de entrada é o famoso candle de stop. Muitas pessoas se confundem aqui, porque um candle de stop pode ser confundido
entendido como um candle de força. Só que a diferença é que o candle de stop não tem nenhuma continuidade após ele se formar. Se for um candle de força, após o candle fechar, você vai ver uma continuidade desse movimento. Digamos que você está vendo um candle de força verde a favor de uma tendência de alta em um movimento de alta após um rompimento, por exemplo. Se for realmente um candle de força, o mercado vai continuar subindo. Agora, se for um candle de stop, o mercado não vai continuar subindo. Então, qual é a diferença entre um e outro? O candle de stop ele vai aparecer exatamente aonde normalmente a maioria das pessoas estão colocando os stop losses delas. Então você, para localizar um candle de stop, precisa saber aonde que a maioria das pessoas está colocando o stop. Você sabe que se você comprou, na maioria das vezes você vai colocar o seu stop abaixo do seu ponto de entrada, abaixo dos pivôs de baixa. Se você vendeu, você vai colocar o seu stop acima do seu ponto de entrada ou acima dos pivôs de alta. Então, normalmente é nesses pontos que todo mundo colocou o stop e se o preço passar por ali, vai acontecer essa pequena explosão que é o candle de stop. A 10ª oportunidade de entrada e última dessa lista que eu estou te mostrando aqui é o famoso Fibonacci. Por um acaso você já fez uma operação de compra e justamente onde você comprou o mercado começou a descer? Se você fez isso é porque você entrou exatamente no momento de pullback. Só que existe uma forma de você mensurar aonde que esse pullback vai terminar de continuar. Por exemplo, se o mercado está subindo e começa a vir em um pullback de baixa, aonde que ele vai parar de cair para continuar depois subindo? É aí que você vai começar a utilizar o Fibonacci. O Fibonacci é uma ferramenta para você mensurar uma retração do preço. Aquele momento onde o preço vai fazer uma correção e lá, nesse momento de correção, é onde você vai de novo comprar. Então, se o mercado está subindo, normalmente, quando ele começa a fazer o pullback, ele tende a parar de descer em um nível chamado de 50% ou 61,8% do Fibonacci. É nesse momento do gráfico, nessa zona de suporte, no caso, que você vai procurar por qualquer um desses outros 9 sinais de entrada que eu te mostrei aqui. Pode ser um candle de força, pode ser uma figura, pode ser um padrão, um gatilho de candle. Exatamente dentro desse nível do Fibonacci é onde você vai encontrar uma oportunidade de entrada de compra, no caso, se o mercado estivesse subindo antes de começar a cair em direção ao Fibonacci. Essas 10 oportunidades de entrada, se você quisesse aprender cada uma delas, você provavelmente teria que investir em um treinamento fechado e pagar muito caro por isso. Essa aula é simplesmente para te mostrar que você consegue aprender muita coisa de uma forma muito rápida e prática. Essa aula tem poucos minutos, mas eu te mostrei 10 oportunidades de entrada que aparecem praticamente todos os dias no mercado e que você pode aplicar em qualquer mercado. Essas oportunidades de entrada você pode aplicar mesmo que você seja iniciante do absoluto zero e elas funcionam de forma espetacular aqui no mini índice, no mini dólar, no mercado Forex, nas criptomoedas. E por incrível que pareça, eu tenho alunos que inclusive operam esses tipos de sinais lá nas opções binárias. Então, se você curtiu essa aula e se você realmente aproveitou algum dessas oportunidades de entrada, deixa uma joinha aqui no vídeo. Cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então imagina que outras pessoas estão diariamente procurando por oportunidades de entrada e simplesmente não conseguem fazer trades vencedores. Elas vão encontrar esse vídeo a partir do momento que você curtir essa aula. Então curte a aula para que o YouTube possa divulgar ela. Se inscreve aqui no canal também, porque se você for inscrito no canal, você vai ser notificado cada vez que eu postar uma aula nova te ensinando alguma técnica para que você possa aplicar e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então se inscreve aqui no canal. E outra coisa, faça parte do meu grupo fechado lá no Facebook. A gente está chegando em 40 mil pessoas. Então imagina que hoje você não está sozinho na sua caminhada em direção à independência e liberdade financeira através da Bolsa de Valores. Para que você possa participar desse grupo, basta clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. É só clicar e participar, é 100% gratuito. E uma última coisa, se você está interessado em fazer parte de um curso fechado, 100% gratuito e 100% online, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de inscrição de um curso de várias aulas onde eu vou te ensinar corretoras, plataformas e algumas estratégias para que você possa aplicar já na sua primeira semana de operação e ver os seus primeiros resultados. É 100% gratuito. A única coisa que você precisa fazer é clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e eu te vejo na próxima aula. Valeu!